Alô, sargentada, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do momento, do horário que você estiver me assistindo. Estamos voltando com as nossas aulas, hein? Aulas para a ESA, Colégio Naval, e também SpaceX, nossa cadetada, nossa sargentada. Estamos voltando com tudo, hein? Aula 27, primeira parte da nossa aula 27, primeiro reinado, canal Professor Gilson Lopes, projeto de uma nação. Hoje vamos falar do primeiro reinado, vamos falar dessa parte importante do Brasil Imperial, que vai de 1822 até 1830. Estamos dividindo essa aula em duas aulas para poder simplificar o ensino para você. Bem, vamos lá, né? Vamos então ao que interessa. Quando falamos de projeto para uma nação, significa que o Brasil deixa de ser uma colônia. O Brasil, então, independente agora, necessita de ser, né, uma nação constituída, e uma nação constituída ela precisa de uma constituição, ela precisa de um projeto. Por isso o tema dessa aula, projeto de uma nação. Então nós temos aí guerras, em que inclusive vão nortear a questão da independência do Brasil. Nós falamos sobre isso no último vídeo. E em 1823, conforme você está vendo aí no slide, nós temos o projeto de uma nova Constituição, uma Constituição inaugural. E nessa Constituição ela não vai à frente porque ela não tem o perfil que Dom Pedro I desejava, tá? Então nós temos um importante evento conhecido como Noite da Agonia. O que seria a Noite da Agonia? O Parlamento Brasileiro, os deputados, eles se reúnem na intenção de fazer uma Constituição. Essa Constituição tem um perfil liberal. Esse perfil liberal desagrada Dom Pedro I. Então Dom Pedro I simplesmente vai cercar o parlamento e vai causar um clima de terror, um clima de medo. Você imagina, né, o parlamento todo cercado pelo exército. Não se sabe o que vai acontecer com os parlamentares, esse foi o medo, né? E quando foi no outro dia, esse parlamento todo ele foi destituído, ele foi desfeito por Dom Pedro I. Muitos parlamentares foram expulsos do país, alguns foram presos, outros perderam o seu título, o seu cargo de deputado, e só ficaram alguns, aproximadamente aí 10 parlamentares, para que fosse feita uma nova Constituição, uma Constituição no perfil que Dom Pedro I desejava, que era justamente o perfil absolutista. Bem, a Noite da Agonia aconteceu na madrugada do dia 11 para o dia 12 de novembro de 1823 e teve o nome de Noite da Agonia. Os deputados das províncias brasileiras estavam reunidos desde maio em uma assembleia para redigir a primeira Constituição do Brasil. O Brasil que tinha tido a sua independência de forma recente, né? O deputado Antônio Carlos de Andrada de São Paulo havia apresentado em setembro um projeto de Constituição de teor liberal que restringia o poder de Dom Pedro I. Bem, esse teor liberal que desagradou, né, no caso, os interesses de Dom Pedro I. Bem, então nós estamos entendendo aqui que essa Constituição ela não foi à frente. 1824, então, nós temos uma nova Constituição que é apelidada como Constituição da Mandioca. Mas por que mandioca? Porque ela é uma Constituição que vai abranger uma parte da população brasileira, no caso, a elite, né? Nem todos terão a participação de, por exemplo, votar e de ser votado.
E constituição da mandioca vai se remeter a terras, vai se remeter a renda, vai se remeter a ter dinheiro. E essa constituição ela vai ter algumas características, né? Primeira característica, o regime ele será uma monarquia hereditária. Essa é a primeira característica. A segunda característica, direito a voto. Quem pode votar? Homens livres maiores de 25 anos e que tenham renda anuais de aproximadamente 100 mil réis. Temos também como característica candidatos, né? Quem pode ser candidato? Quem tem renda acima de 200 mil réis e de 400 mil réis. Então, aí caso de deputados, caso de senadores, né? Eles deverão ter rendas maiores do que esses valores citados. Essa Constituição também terá um perfil religioso católico. Essa Constituição vai estabelecer que o catolicismo será a religião oficial do recém-país Brasil, país recém-independente, tá? Porém, esse catolicismo ele terá uma subordinação ao Estado, coisa que vamos falar aqui no final dessas características. Haverá também a criação do Conselho do Estado, composto por 10 conselheiros escolhidos pelo imperador. Esses conselheiros terão aí uma função parecida com que os ministros têm hoje, tá? A capital do Brasil independente seria o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro também não estaria submetido, né, à província do Rio de Janeiro. Então percebam que a província do Rio de Janeiro terá uma função diferente administrativa da cidade do Rio de Janeiro. Então a capital será uma cidade satélite, conforme é hoje Brasília, um distrito, né? E essa cidade terá a missão de ser a capital, independente da província. Lembre e também faça ligações província com algo parecido que nós conhecemos hoje como Estado. Tá? E a capital da província será a cidade de Niterói. Bem, como características também nós temos o padroado, que terá como meta, né, principais cargos eclesiásticos. Cargos eclesiásticos se remete à Igreja Católica. Lembre-se que eu disse ainda há pouco que o catolicismo brasileiro, o catolicismo dentro do território do Brasil, ele será subordinado ao Estado. Então, por exemplo, Dom Pedro I poderá fazer intervenções, poderá nomear, poderá retirar alguns eclesiásticos de suas funções, caso ele desagrade com algo ou caso ele queira implementar algo dentro da igreja. A Constituição dará esse poder a ele. E por último, eu coloquei aqui no slide a situação de ser beneplácito. Professor, o que seria isso? As bulas papais emitidas pelos papas, elas seriam revisadas pelo imperador. E se porventura o imperador aprovasse, as bulas papais elas estariam funcionando normalmente dentro da Igreja Católica brasileira. E se porventura alguma bula papal não interessasse, não fosse aprovada pelo monarca, aí sim, né? Aí essa bula papal seria impedida de ter o pleno funcionamento dela aqui no Brasil, tá, pessoal? Então perceba que a Igreja Católica ela acaba sendo subordinada ao Estado brasileiro. Bem, vamos então dar prosseguimento. Conselho de Estado, o que seria, né? Qual seria a função do Conselho de Estado? O Conselho de Estado, conforme disposto na Carta Magna, seria composto por 10 membros vitalícios, com a função de aconselhar em todos os negócios graves e ações gerais da administração pública. Ou seja, esses conselheiros estariam assessorando, ajudando Dom Pedro I na construção de leis, na questão ali também da revisão de algumas questões ligadas ao judiciário.
E membros vitalícios, o que seria isso também, né? Eles, enquanto tivessem ali os seus cargos, eles governariam ou então iriam executar os seus cargos até a morte, né? No Brasil Imperial houve 3 conselhos de Estado distintos. Aí eu coloquei aqui de 1822 a 1823, Conselho de Procuradores Gerais das Províncias do Brasil, criado antes da independência, em 16 de fevereiro de 1822. Nós tivemos o segundo, de 1823 a 1834, criado por Dom Pedro I, após a dissolução da Assembleia Constituinte de 1823, que teve papel central na elaboração da Constituição Brasileira de 24, tá, pessoal? E foi suspenso pelo ato adicional de 34. Isso vamos ver em regência. Daqui a pouco veremos isso no próximo vídeo. E uma terceira etapa que vai de 1842 até 1889, restaurado em 1842 por Dom Pedro II, pela lei de número 234 de 23 de novembro de 1841, que foi dissolvido apenas pela proclamação da República. Rapidamente, eu coloquei aí esse slide apontando aí os itens principais sobre a Constituição de 1824, um organograma. Essa Constituição, você pode perceber que tem o poder moderador como o primeiro elemento, né? E logo depois tem o Conselho de Estado, que são os conselheiros que nós falamos ainda há pouco, e logo depois nós temos o poder legislativo, que eram deputados, o Senado, o poder executivo, que eram os presidentes de cada província. Você pode elencar presidente, hoje governadores dos estados, e por último o poder judiciário, que era o Supremo Tribunal da Justiça. Se você perceber o organograma, essa Constituição ela era absolutista e ao mesmo tempo liberal. Até que ponto que ela era absolutista e até que ponto que ela era liberal? Ela era absolutista até o momento que fosse interferir nos interesses de Dom Pedro I. Então, por exemplo, se o Poder Executivo tomasse alguma medida que desagradasse Dom Pedro I, ele iria usar o poder moderador para poder cancelar essa medida. Ou o poder legislativo, ou o poder judiciário, tanto faz, né? Se algum dos poderes tomasse alguma medida que desagradasse, o poder moderador teria maior poder e automaticamente iria cancelar essa medida. Agora, se porventura os poderes legislativo, executivo, judiciário tomasse alguma medida que não fosse, né, de encontro aos interesses de Dom Pedro I, aí seria liberal, teria um perfil liberal, porque Dom Pedro I não iria tomar nenhuma medida contrária. Automaticamente essa medida iria avançar, né? Então percebam, é absolutista até o momento que prejudica Dom Pedro I, porque ele vai lá, veta, cancela. É liberal até o momento que Dom Pedro I não vê necessidade de mudar. Sargentada, estamos terminando mais uma aulinha, hein? Um abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Estamos rumo até a aprovação, estamos juntos. Fiquem com Deus, bons estudos.